A paz do Senhor Jesus, amados, Deus abençoe os ouvintes da Palavra de Deus. Salmo de número 69, um salmo messiânico. Esse salmo, o salmista Davi apresenta uma notável descrição do sofrimento de Jesus Cristo. Enquanto o Salmo 22 descreve o seu sofrimento físico, o Salmo 69 se concentra em mais um sofrimento emocional. O Salmo de número 22, o salmista começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É um sofrimento físico. Salmo 69 é um sofrimento emocional. O Senhor Jesus, relatado aqui pelo profeta Davi, reconhecido em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, por Pedro, quando Pedro está fazendo ali o seu sermão, né? Pedro cita Davi como um profeta. Pedro, ele reconhece Davi como profeta. E ele então diz assim, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes. Então, os homens de Deus, aqueles homens que estiveram com Deus, eles consideravam Davi um grande profeta. E vemos que de fato Davi era profeta, pois Davi, há 1000 anos atrás, ele relatou aquilo que iria acontecer há 1000 anos à frente. Ele olha para o sofrimento de Cristo, relata no capítulo 22, né? Salmo 22, Salmo não existe capítulo, Salmo é Salmo. Salmo 22, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento que Davi estava passando, ele comparou o sofrimento de Cristo na cruz, e o Senhor Jesus repete a mesma palavra de Davi: Deus meu, por que me desamparaste? E agora o salmista Davi, como profeta de novo, já no Salmo 69, ele relata o sofrimento emocional do Senhor Jesus. Como profeta, ele fala do futuro, e ele diz: salva-me, ó Deus. Esse é o versículo 1 do Salmo 69. Pois as águas me sobem até o pescoço, atorei-me no profundo lamaçal, onde não se pode firmar o pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta e os meus olhos desfalecem de esperar por meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Poderosos são aqueles que procuram destruir-me, que me atacam com mentiras. Por isso tenho de restituir o que não extorqui. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia, e as minhas culpas não são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque, por amor de ti, tenho suportado afrontas, a confusão me cobriu o rosto. Tornei-me como um estranho para os meus irmãos e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Pelo zelo da tua casa me devorou as afrontas dos que te afrontam, caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isso me tornou em afrontas. Do verso 1 ao verso 10, vemos somente Davi relatando para Deus tudo o que ele estava passando, o quanto de inimigos estavam tentando tirar sua vida, o que ele estava passando, e esse mesmo salmo messiânico se completa no Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou pelas mesmas coisas. Davi aqui estava profetizando aquilo que o Senhor Jesus iria passar.
os seus irmãos iriam me trair, os seus irmãos queriam que ele fosse para Jerusalém, porque sabiam que se ele fosse para Jerusalém ele seria morto. Aqueles que ele curou, que ele abençoou, que ele tratou tão bem, no final de tudo, preferiram Barrabás ao invés do Senhor Jesus. O salmista Davi estava sentindo isso na pele, estava totalmente no campo espiritual, sabendo que o Senhor Jesus passaria também. É um salmo de lamentação, um salmo de sofrimento físico, de sofrimento emocional, um salmo que relata tudo aquilo que o nosso Salvador passou por cada um de nós. O salmista Davi continua no verso 11 dizendo: quando me vesti de cilício, fiz-me para eles um provérbio. Aqueles que se sentam à porta falam de mim. Sou objeto de cantigas dos bêbados. Eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Senhor, em tempo aceitável. Ouve-me, ó Deus, segundo a grandeza da tua benignidade, segundo a fidelidade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes afundar. Seja eu salvo dos meus inimigos e das profundezas das águas. É um salmo muito forte, né? Um salmo que relata o sofrimento de Davi e o sofrimento do Senhor Jesus. Mas há aprendizado nesse salmo. Por mais que os amigos de Davi, os irmãos de Davi, queriam ver a sua morte, os amigos do Senhor Jesus, os irmãos do Senhor Jesus queriam ver a sua morte, eles continuavam acreditando em Deus, buscando em Deus, entregando tudo nas mãos de Deus, porque eles sabiam que a justiça vinha do Senhor. E Deus sempre fará justiça para aqueles que buscam Ele no momento da sua aflição, no momento da sua dificuldade, no momento da sua dor. Por isso que Davi, ele se lamentava aos pés do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, quando estava com muita dificuldade de compreender toda aquela dor, todo aquele sofrimento, ele subia para o monte, se isolava e falava diretamente com o Pai. E o Pai sempre o consolava. Vamos aprender nesse salmo. Eu não vou partir até o versículo 36, pois é muito longo, e o salmista Davi vai só relatar aqui o sofrimento do Senhor Jesus, mas o conteúdo do Salmo 69 é o sofrimento emocional do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus passou antes de chegar até a cruz. Salmo 69. Se Deus permitir, voltaremos amanhã com o Salmo de número 70. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.